Olá, sejam todos muito bem-vindos. Rumo certo de hoje, a gente vai falar de gestão, sim, mas com um tema que talvez seja uma tendência ou cada vez mais necessidade e na sociedade, em todas as corporações, que é a inclusão, que é a necessidade de valorizar a diversidade também nas empresas. Para isso, eu converso com Amanda Dias. Amanda é diretora cultural da Kigo, que é uma empresa que presta soluções em transformação digital, também para outras corporações, para outras empresas, né? Amanda, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Sebastião. Obrigada por me receber. Poxa, obrigado você por disponibilizar o seu tempo para conversar com a gente, trocar ideia com a gente, compartilhar conhecimento. Não sei se falei tudo da Kigo, tudo é lógico que não falei, mas se falei corretamente da Kigo, queria conhecer um pouco mais sobre a empresa que você trabalha, que atua como diretora, e também da sua trajetória, para a partir daí a gente evoluir na conversa então. Perfeito. Bom, começando um pouquinho sobre a Kigo, né? Nós temos mais de 28 anos de mercado e sempre atuando no mercado de tecnologia. O nosso maior objetivo enquanto Kigo é a gente trabalhar em toda a cadeia de valor do nosso cliente para que ele consiga ter uma transformação digital. Então, isso significa desde entender a problemática do cliente, a necessidade dele, até a entrega de um produto, de um serviço. Então, em essência, nós somos multisserviços aqui na empresa, né? E fazemos isso tudo com base em uma cultura bastante forte, focada em pessoas, focada em resultados para o nosso cliente e como que a gente, então, né, através das nossas decisões, através da nossa cultura, a gente cria um mundo melhor, um ambiente melhor para todos através da tecnologia. Comecei a minha carreira, sou formada em psicologia, sempre fui muito ligada à parte de pessoas, né, e inicialmente comecei na parte clínica. E conforme eu fui me desenvolvendo, acabei entrando na área de recrutamento e seleção, depois para um RH mais generalista e entendendo como que o comportamento humano se transforma dentro da empresa, como que a gente traduz aquilo que a gente quer para a empresa em termos de comportamentos internamente, que tem tudo a ver com diversidade e inclusão, como que a gente extrai o melhor das pessoas, alta performance e assim por diante. Muito bom, já sei que a gente tem muito para conversar hoje aqui, né? Porque a gente fala de negócios, sim, mas negócios são feitos por pessoas, né? E aí é preciso a gente entender de todos os perfis de pessoas, de todas as suas potencialidades também, né? Que é um desafio, eu falei aqui no início como tendência, mas não gosto nem de usar isso como tendência. Isso é hoje já, né, Amanda? É para a gente ter isso na nossa pauta diária aqui, né? Desse entendimento e valorização das pessoas pelo seu potencial como um todo, né? É um desafio isso? Como é que a gente está caminhando nesse sentido hoje, Amanda, nas corporações? Com certeza é um desafio e entendo que é um desafio a gente conseguir trazer essa conscientização para dentro da empresa, né? Então, quando a gente fala das lideranças da empresa, é a gente entender que diversidade e inclusão, a sensação de pertencimento é uma jornada, não é uma mudança que a gente faz do dia para a noite, mas que a gente precisa trazer principalmente a gestão e a alta liderança das empresas com a gente dentro dessa jornada. Então, eles entenderem o papel deles na gestão de pessoas, entender como que o tipo de gestão e o tipo de comunicação que eles favorecem para os colaboradores afeta o comportamento das pessoas, o quão bem eles se sentem na empresa, para a gente poder aproveitar o melhor de cada um. E dentro dessa jornada, eu entendo que a gente precisa trazer um pouco a gente costuma falar no ambiente quando a gente trata de diversidade e inclusão, de letramento, né? Então, a gente entender o histórico, a jornada de cada um dos grupos minorizados, né? Então, quando a gente fala de pessoas negras e pardas, de PCDs e LGBT, enfim, entender que histórico, né, esse público carregou e como é que a gente, então, ajuda a eliminar barreiras que podem estar existentes no dia a dia. E é o papel da empresa conseguir identificar quais são essas barreiras, que não é, Sebastião, uma fórmula já pronta, a gente precisa ter o olho no olho e entender individualmente quais são essas barreiras individuais de cada pessoa para que ela possa, né, ter um ambiente saudável para trabalhar e a gente extrair o melhor delas. E como é que a gente está no cenário hoje das empresas que a gente tem no Brasil? Está trabalhando com eficiência nesse sentido? A gente já entendeu isso? Essa consciência já chegou?
Eu acho que a consciência já chegou, até porque hoje, quando a gente fala de conselhos de administração, de empresas que vão, né, estar abertas aí para o mercado, tem-se uma exigência de diversidade e inclusão hoje, então tem-se exigência de mais mulheres no ambiente de trabalho, uma exigência de pessoas negras, de representatividade, efetivamente. Então, acho que o mercado já vem pedindo muito isso, então aqueles que estavam talvez um pouco mais atrasados estão sendo forçados a olhar isso, mas ainda não existe um processo muito claro para cada uma das empresas de como começar, né? Tem algumas que, obviamente, têm mais recursos e estão mais avançados, mas acho que o mais importante quando a gente pensa em diversidade, em trazer acessibilidade para dentro das empresas, é que você pode sim começar pequeno, né? Você pode sim começar com a contratação de uma pessoa de um grupo minorizado, entender como é que isso influencia as relações dentro da empresa, mas ainda é um processo, eu diria que embrionário, né? Apesar das pessoas terem a consciência hoje em dia, ainda tem muito trabalho para a gente fazer. Agora, isso tem também um papel importante, uma responsabilidade, eu diria, talvez, até do colaborador que se sinta nessa situação ou que realmente pertence a essa situação que ainda a gente trata como minorias, né? Por mais que em alguns casos nem seja minoria mesmo, né? Mas, enfim, tem esse papel também, essa responsabilidade do colaborador, é uma questão de postura também, de empoderamento também do seu potencial enquanto funcionário, enquanto profissional. Eu entendo que ainda é muito mais responsabilidade da empresa criar o ambiente para esse profissional se sentir à vontade e dar as oportunidades, abrir as portas, né? Então, quando a gente pensa nessa jornada e a gente pensar no recrutamento e seleção e quão aberto esse recrutamento está sendo, em tirar vieses inconscientes, em botar pessoas que talvez não tenham tido oportunidade de participar de processos seletivos, de buscar em lugares alternativos por candidatos, né? Então, quando a gente pensa nas plataformas mais comumente, que a gente usa mais comumente para busca de profissionais, nem sempre aqueles profissionais que a gente está querendo atingir, né, como a gente vai chamar de maiorias minorizadas, né, que na verdade são maiorias dentro da população, como que a gente alcança essas pessoas, que tipo de comunicação a gente está utilizando. Então, o recrutamento tem um papel muito forte nisso e para isso é necessário uma mudança de mindset da empresa, da gente se propor a gastar aquele tempinho a mais no processo de hunting, no processo seletivo, para a gente poder encontrar essas pessoas, porque tem a concepção muitas vezes de que não existem pessoas prontas desses grupos no mercado. Não necessariamente, às vezes a gente só não está buscando nos lugares apropriados. E depois que essa pessoa está dentro da empresa, conseguiu passar do processo seletivo, é como que a gente cria um ambiente que favorece essa pessoa se sentir confortável e com uma sensação de realmente de inclusão e de pertencimento. Não basta só a gente falar, agora vamos fazer um processo exclusivo, botar essas pessoas na empresa e a gente não conseguir sustentar isso de uma forma que as pessoas não se sintam assediadas ou com microagressões e assim por diante. Tem que ser orgânico isso, né? E que não se sinta ela ali pertencente a uma cota ou um privilégio por isso, não, né? É orgânico, você está aqui pelo seu potencial, pelo seu trabalho. Agora, realmente é um trabalho que começa lá no recrutamento, né? É uma visão também diferente de gestão, de liderança, né? RHs também precisam entrar nesse processo, né? Que não é mais um departamento onde se levanta documentação e se preocupa com datas de férias ou de benefícios, né? É um outro conceito que a gente tem que trabalhar antes disso, né, Amanda? Exatamente. E o papel do RH é de trazer essas provocações para os gestores e para os colaboradores, né? Então, o RH passa a ter essa responsabilidade de, por exemplo, olhar para o time de um gestor e falar: vamos olhar aqui a demografia que você tem? Será que você não está atuando em um viés ou só está selecionando o mesmo tipo de pessoa, com o mesmo tipo de vivência, né? Porque quando a gente fala de diversidade, a gente não está falando só dos grupos, né, que a gente costuma falar de minorizados, mas também de vivências, né? Pessoas que tiveram experiências de vidas diferentes, enfim, e de todos os âmbitos e de todas as classes sociais, para que essas visões, que são a representatividade da nossa sociedade, consigam ser representadas dentro das empresas e isso se traduzir nos nossos produtos e nos nossos serviços. Então, o RH também pensar que a diversidade e inclusão não diz respeito só à parte de pessoas, mas também tem muito a ver com a melhoria dos nossos negócios, com a gente conseguir trazer mais inovação
porque a gente vai estar abrangendo através de um ponto de vista mais diverso para o público geral, né, que a gente está ali vendendo os nossos serviços e assim por diante. Aí você percebe isso também, né, no público, no consumidor, tem um entendimento melhor disso também, ou uma valorização também? O mercado procura cada vez mais, a gente tem falado muito isso aqui, mais do que produto, mais um propósito, né? Uma marca, o que aquela empresa defende, quais são os conceitos que aquela empresa tem também, e aí a gente fala de inclusão e diversidade também, né? Mas o consumidor está também nessa linha de consciência maior, felizmente no Brasil. Como é que a gente vê o mercado hoje? Sim, com certeza está com essa consciência. Quando a gente olha, por exemplo, o grupo LGBT, a gente fala muito do pink money, né? Então, é a consciência de que eles começam a consumir produtos de empresas que apoiam a causa LGBT. E deixam de consumir, inclusive, produtos de empresas que não apoiam essa causa ou que recentemente tiveram algum tipo de anúncio sobre assédio ou coisas desse tipo, ou de preconceito em relação a determinados grupos. E, Sebastião, eu sinto que isso também tem acontecido com os próprios candidatos da empresa, né? Para além dos consumidores, os candidatos também estão buscando empresas que tenham um propósito maior e que consigam e que estão expressando constantemente e fazendo ações que realmente se traduzam no dia a dia, né, em termos de comportamentos, para a inclusão, para uma gestão muito mais focada em pessoas, na centralidade das pessoas. Muito bom, muito bom. A gente falava no início da pandemia, sempre se comentava muito isso, né, que ia haver muitas mudanças, que a gente ia mudar comportamento, as pessoas iam passar a ser um pouco mais empáticas. Muito precisa se fazer ainda, a gente percebe que sim, mas no mundo dos negócios, das corporações, isso parece que entrou mesmo, assim, né? Faz parte, é um ativo hoje, né? Essa percepção de que é preciso mesmo as relações serem mais humanizadas. Agora, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, Amanda, mas eu quero entrar num outro tema depois, ou enfim, ainda dentro desse tema, mas uma outra questão talvez mais técnica aí, que eu quero saber com você, porque a gente, enquanto empreendedor, tá preocupado sempre em buscar a rentabilidade, o resultado, né, as cifras. E essa mudança de comportamento, a importância de valorização dessas questões mais humanizadas, de inclusão, de diversidade, se é possível a gente mensurar isso em termos de métricas mesmo, quanto é isso importante para a sua saúde, para a saúde financeira da sua empresa também, né? Porque não é só um discurso, não, isso é resultado também, né, no final das contas, né, Amanda? Mas vamos falar sobre isso daqui a pouco, depois do intervalo, tomar uma aguinha rapidinho e a gente volta a conversar, tá bom? Perfeito, obrigada. Perfeito, espero que você continue aqui com a gente também. Rumo Certo volta já já. Muito bem, estamos de volta com o programa Rumo Certo. Estamos falando hoje sobre gestão, sim, mas com foco na diversidade e inclusão. Quanto é importante você, empresário, pensar nesses fatores aí para a sua empresa. Comigo para essa conversa, Amanda Dias. Amanda, a gente falava no bloco anterior, quase que conceituando a importância, né, das empresas atentarem para isso, do consumidor a gente vê também, do colaborador também, da importância, sim, a importância de se pensar em diversidade e inclusão nas empresas. O quanto isso, agora eu quero entrar nesse assunto, o quanto isso é importante no sentido financeiro até também, né? Há métricas, há como mensurar isso, a importância de se ter essa consciência de que houve uma mudança e que essa mudança tem que estar no dia a dia, Amanda? Com certeza. Hoje a gente já tem pesquisas pautadas nisso, né, que mostram que empresas que têm mais perfis diversos dentro dela, né, que trabalham o aspecto social, têm um lucro de 33% a mais do que outras empresas que não têm isso dentro das suas pautas no dia a dia. E para você conseguir isso, você precisa começar a mensurar, inclusive, qual o público, qual é a demografia que você tem internamente dentro da empresa. Então, você fazer um censo demográfico para você saber onde eu estou hoje e para onde eu vou, né? Onde que estão os focos de atenção que eu preciso ter, e daí, a partir disso, você desenvolver ações necessárias para que isso aconteça.
um exemplo disso, por exemplo, em termos de ações que podem sustentar isso no dia a dia e trazer mais perfis diversos, mas também trabalhar isso internamente e criar um ambiente onde as conversas importantes de fato aconteçam, é, por exemplo, você criar comitês de afinidade dentro das empresas, né? Então, comitês em que esses grupos possam se sentir apoiados internamente dentro da empresa e podem discutir os assuntos que são importantes para eles dentro do ambiente corporativo e levar isso para a gestão, para o time de RH, para o time de cultura, no caso da Kiggle, para a gente trazer ações que possam conscientizar melhor, né, os outros colaboradores dentro da empresa. Então, é um processo educacional, de fato. E, além disso, a gente tem a necessidade de criar um ambiente favorável, né, para que a acessibilidade de fato aconteça. Então, quando a gente fala de tecnologias assistivas, né, para pessoas que têm deficiências, então, o quanto isso é importante dentro das empresas para que a gente possa, de fato, incluir essas pessoas e o trabalho ser bem feito, né, ela não sentir que ela entrou dentro da empresa, mas não consegue desenvolver o trabalho. Ter um contato muito forte com o time de comunicação interna também, para que a linguagem seja uma linguagem inclusiva, uma linguagem acessível e que os meios de comunicação também permitam com que a forma como a gente está comunicando as coisas dentro corporativamente sejam possíveis ser lidos por leitores de acessibilidade e assim por diante. São procedimentos, né? São técnicas também, né? Mas então, eu me colocando lá como um empreendedor, onde eu acesso isso? Como eu busco isso? A gente tem empresas hoje no mercado também trabalhando nesse processo de ajudar as empresas que queiram, que entendam a importância da acessibilidade, da inclusão, da diversidade. Como é que está esse mercado? Como esse mercado se relaciona hoje? Sim, tem surgido cada vez mais consultorias em relação à diversidade e inclusão que ajudam, inclusive, você a fazer, primeiro, essa pesquisa demográfica, você entender em que pé a sua empresa está no momento e a desenhar as futuras ações e como que você traz essa conscientização para o meio corporativo. O ideal, em termos, Sebastião, de ordem, de como que você vai fazer as coisas, é primeiro você conscientizar o seu conselho de administração, né? Justamente para eles entenderem o retorno financeiro que isso vai dar para a empresa e a importância desse impacto para a sociedade, né? Uma vez que você impacta internamente uma empresa tem um poder muito grande de transformação social de uma única pessoa e, por consequência, do ambiente que essa pessoa veio, né? Da comunidade que essa pessoa veio. Então, primeiro é conscientizar essa alta liderança, o conselho de administração. Depois você vai um passo abaixo em realmente trazer esses conceitos para a gestão direta, que em geral é o maior desafio, né? Onde tem os maiores vieses inconscientes, onde tem conceitos que os gestores ainda não conhecem e que a gente precisa trazer para eles no dia a dia. E daí depois você começa a desdobrar para dentro das equipes, você começa a fazer o censo, né, dentro da empresa e você começa a fazer algumas ações, por exemplo, de vagas afirmativas, enfim, que você pode divulgar para o resto da sociedade, que traz mais atratividade para a sua empresa também, em termos de outras pessoas que têm interesse por essas causas e queiram trabalhar e se aliar a você. E um outro ponto que aqui na Kiggle a gente faz bastante em termos de prático é a gente se associar e fazer parcerias com instituições que pregam aquilo que a gente acredita também, né? Então, por exemplo, na Kiggle a gente faz uma parceria com Programadores do Amanhã, que é uma instituição que forma programadores negros e pardos. A gente também tem uma outra parceria com a ABRC, que é a Associação Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas, porque a gente quis se associar a não só ao esporte, mas um esporte paralímpico, enfim, que ainda tem pouco acesso, e a gente acaba integrando essas pessoas ao nosso ambiente de trabalho, e isso acaba por si só fazendo uma transformação cultural. Legal, e é preciso a gente divulgar isso cada vez mais com assertibilidade também, né? Mostrar que isso é possível, que isso já acontece, a informação, a disseminação da informação, e aí com o uso da tecnologia, né? De forma, eu diria, justa, honesta, cada vez mais clara, também é uma ferramenta ótima que a gente tem, né? A gente está falando aqui também sobre transformação digital, mas as empresas entenderem isso também, nesse processo, o quanto divulgar, o quanto aumentar essa cadeia de entendimento é importante também, né? A gente tem elementos de sobra para a gente fazer esse trabalho também, né? Precisa entender a tecnologia como aliada nesse sentido, né? Uma vez que se entenda o conceito, que se implante desde
desde os grandes cargos numa gestão, mas é preciso colocar isso também para a sociedade de forma transparente e muito justa também, né? Porque só o conceito não sustenta, é preciso a aplicação disso no dia a dia também, né, Amanda? E o quanto é importante os RHs serem abertos no que deu certo e no que deu errado ao longo desse processo, ao longo dessa jornada, né? Como eu disse lá do início do nosso bate-papo, não existe uma fórmula certa de como atuar ainda nisso, até porque a gente está falando de pessoas, cada um é um, jamais terá uma fórmula perfeita para isso. Mas nessa divulgação, a gente conseguir se propor a entender que essa é uma temática que é importante a todos, né? Então, não é a empresa fazer e deixar isso escondido, mas sim como que a gente faz fóruns de benchmarking para isso, como que a gente expõe isso para outros RHs e como que a gente faz essa troca de experiências das lições aprendidas necessárias e entender o que se encaixa para cada empresa. Porque é muito importante, como você disse, quando a gente está fazendo a divulgação, que a gente faça uma divulgação muito transparente, mas sem aquela ansiedade de comecei um projetinho aqui, já vou começar a divulgar. Não, tenha certeza que o seu projeto está bem consolidado, que está funcionando, que já teve retornos positivos para dentro da sua empresa, né? Que aquela pessoa que você inseriu num ambiente de trabalho conseguiu prosperar, conseguiu trazer resultados, conseguiu mudar um pouco o ambiente antes de você divulgar, né, na mídia. Vamos divulgar coisas que de fato a gente entende que fizeram sentido. Não é para entrar numa onda de que a minha empresa tem uma imagem boa, mas se também isso não for correspondido, é muito perceptível, hoje em dia é muito mais transparente, e aí é um tiro no pé também, né? Isso precisa ser eficiente, para ser eficiente tem que ser muito verdadeiro, né? E eu imagino que seja necessário também, você vai me corrigir se não e vai me acrescentar a esse comentário que eu vou fazer agora, do quanto é importante a gente, enquanto colaborador, cada um enquanto pessoa física também, entender a necessidade de se lidar com uma linguagem também, uma linguagem inclusiva para tudo, né? A gente vem de tradições onde se faz piada com as coisas achando que são inocentes, ou se usa termos que até usavam-se na nossa gramática, no nosso linguajar, e que são inapropriados e que às vezes parecem poucas coisas, mas isso vai minando, isso vai... E faz parte de tudo isso, né? É um comportamento meu enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto colaborador e aí enquanto empresário também, um comportamento do todo, não é um projeto que eu implanto lá na minha empresa ou que eu defendo essa ideia, não, no dia a dia, no conversar, no olhar, no fazer, nas suas ações, ele precisa estar isso muito claro ali, precisa estar muito explícito, né, Amanda? Isso eu acho tão importante a gente trazer isso para a gente, se colocar no lugar, a empatia cada vez maior. Você fez referência à pandemia aí, que realmente seja um aprendizado transformador, né? Perfeito. Eu gosto muito de começar a falar de diversidade e inclusão começando pelo eu, né? Independente de como que você se identifica no mundo, de quem você é, todo mundo já passou por processos de se sentir excluído, por uma sensação de não pertencimento, às vezes algum momento na escola que você viveu, ou você não ter sido chamado para uma festa, qualquer coisa do tipo. Todo mundo sabe qual que é a sensação de você ser excluído, né? Independente de você ser uma pessoa negra, uma pessoa branca, uma pessoa indígena, todo mundo já passou por isso porque são vivências humanas. Então, quando a gente começa a trazer essa temática, a melhor forma da gente começar essa discussão é começando por uma autorreflexão. Como que isso ou determinadas situações refletiram em mim? Como é que eu analiso a minha própria trajetória enquanto pessoa física mesmo, né? O que eu já passei na vida, como que essas situações me afetaram, para eu conseguir criar empatia primeiro comigo mesma e quando eu enxergo outras pessoas talvez me pontuando uma situação que foi desagradável para elas, eu poder identificar e trazer aquilo que tem dentro de mim, de situações que eu mesma já passei, para eu conseguir me conectar com essa pessoa, mesmo que ela tenha vivido uma situação mais drástica do que eu, ou muito diferente de mim. Mas quando você encontra dentro de você alguma coisa que você possa se conectar com o outro, isso facilita muito esse processo de empatia. E a empatia se dá muito também através da informação, né? Você não consegue criar empatia com outra pessoa, a não ser que você entenda a história dessa pessoa, a não ser que você se proponha esse olho no olho, né? Como você disse, da conversa em si. Por isso que quando a gente
está tratando desses temas, é importante esse olhar individualizado de e eu dentro dessa situação, o que eu já vivi, e você aceitar que você já viveu algumas situações que foram não adequadas, desrespeitosas, enfim, independente da sua origem, ou como você se identifica, independente de qual grupo você represente. Isso é importante deixar claro que pessoas brancas vivem isso também, né? Assim, todo mundo passou por algum tipo de processo de exclusão, em menor grau, obviamente, do que outros grupos, mas você poder se conectar com isso para você gerar empatia com o outro e entender também a história da outra pessoa. Então, a história da pessoa negra no Brasil, a história dos PCDs dentro do Brasil, isso é muito importante para você, através da história, criar empatia, criar o diálogo, entender por que aquela pessoa está passando por aquela situação. E ter esse entendimento que não é porque pode parecer alguém achar que é bonito ou porque você é bonzinho, não. Ninguém tem ninguém tem que pensar isso como sendo o ativo, né? É porque é necessário, porque é assim que se vive, porque é melhor, enfim, por todos os outros motivos que a gente já conhece. Precisa virar essa página, precisa a gente trazer isso para o dia a dia com a total normalidade. É bom para a vida, é bom para os negócios, né? Amanda, fico muito feliz dessa conversa aqui com você, muito produtiva, tenho certeza e espero que tenha instigado muita gente. A gente precisa conversar muito mais sobre gente, sobre comportamento, que isso, se a importância é gerar receita, gerar dinheiro, isso é um ativo forte, cada vez mais, né? Não se tem de outra maneira, aliás, não se tem de outra maneira. Então, eu fico muito feliz com a conversa aqui com você, de ter compartilhado comigo, aqui conosco, essas suas informações, os seus esclarecimentos, as suas ideias. Muitíssimo obrigado, Amanda. Muito obrigada, Sebastião. Muito bem. Muito obrigado a você também que acompanhou o Rumo Certo com a gente até agora. Eu volto no próximo programa. Um abraço grande para você e até mais.